Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O clima está bem quente. Os temas do programa desta semana também. É que, em matéria de proteção dos direitos dos consumidores cabo-verdianos, não podemos permitir-nos arrefecer. Se você é dos que também zela pelos seus direitos, então está no espaço correto, consumidor. Continue na nossa sintonia, informe-se e seja um consumidor empoderado. No programa de hoje temos os seguintes temas. O índice de consumo essencial mantém a tendência dos últimos 3 meses e volta a aumentar em agosto de 2023, tanto em São Vicente como na Ilha do Sal. Em O Gato Comeu a Lei, saiba quais as competências da IGAI. Em Informação Jurídica, informe-se sobre os tipos de violência baseada no género. É de boa conta com dicas para poupar água no verão. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de consciência ambiental. Minuto do Consumidor sobre o consumo consciente em casa durante as férias escolares. A ADECO responde à dúvida de um consumidor ao qual venderam 2 lâmpadas diferentes do que pediu, estando uma com defeito. Em Educação Financeira, aprenda a compartilhar a realidade financeira da casa com todos. Em Consumo Consciente, recusar e reduzir pela sustentabilidade. Por último, a importância de associar-se à ADECO. O índice de consumo essencial mantém a tendência dos últimos 3 meses e volta a aumentar em agosto de 2023, tanto em São Vicente com 21.243 escudos, como na Ilha do Sal com 29.632 escudos. Para agosto de 2023, um indivíduo saudável precisou de 21.243 escudos para viver na ilha de São Vicente, 336 escudos a mais do que o mês de julho, o que representa um aumento de 1,6% do índice de consumo essencial. O índice de consumo essencial alimentar aumentou 2,4%, sendo agora de 13.390 escudos, o que significa que os produtos alimentares custam 319 escudos a mais que no mês anterior. O déficit do salário mínimo do setor público em São Vicente é de menos 24,7% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 34,1%. Para a Ilha do Sal, em agosto de 2023, um indivíduo saudável precisou de 29.632 escudos para viver, 407 escudos a mais do que o mês de julho, o que representa um aumento de 1,4% do índice de consumo essencial. O índice de consumo essencial alimentar também aumentou 2,4%, sendo agora 16.779 escudos, o que significa que os produtos alimentares custam 391 escudos a mais que no mês anterior. O déficit do salário mínimo do setor público no Sal é de menos 46% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 52,8%. Entre os aumentos e diminuições dos preços dos serviços e produtos contemplados no índice de consumo essencial, nesse ano de monitorização feita pela ADECO, a constante é o déficit salarial que afeta o poder de compra dos consumidores cabo-verdianos. Uma associada formalizou uma reclamação na ADECO porque comprou uma bolsa de pão fatiada de 170 escudos numa padaria na cidade da Praia, mas quando o seu filho foi comer o pão, encontrou bolor no meio das fatias. Segundo a consumidora, quando foi reclamar, o responsável da padaria quis dar-lhe outro pão, mas ela não aceitou porque perdeu a confiança na padaria e só queria o seu dinheiro de volta, pelo que pediu a ajuda da ADECO para mediar o caso. Por ser um caso de saúde pública, a ADECO solicitou a colaboração da IGAI, que é a entidade reguladora responsável do setor. Apesar da consumidora ter feito a reclamação oficial no livro de reclamações da padaria e ter fotos do pão, a IGAI não intercedeu no caso, declarando que é necessário ter meios como recibos que comprovam que o produto foi adquirido num determinado estabelecimento.
e que a IGAI não obriga um operador a devolver o que quer que seja e que a instância própria seria o tribunal. Resgatamos a antiga rúbrica da ADECO O Gato Comeu a Lei e, usando esse caso de exemplo, a presidente da ADECO, Eva Marques, fala das competências da IGAI. A IGAI tem competências preventivas, tem competências de supervisão, fiscalização e de punição, não é? Competências sancionatórias. Pode perfeitamente solicitar a suspensão da atividade quando note, como foi o caso, eventualmente, a ter razão o consumidor, de que foram violadas regras. Naturalmente, se existe um pão bolorado na padaria, alguma regra de salubridade foi naturalmente violada. Isto é um produto que nunca pode ficar acessível ao público. Põe em perigo a saúde alimentar, não é? A integridade física do consumidor e regras básicas de defesa do direito do consumidor, que é vender um serviço ou um produto de qualidade. Não é o caso. Naturalmente, todas as medidas estão disponíveis à IGAI no sentido de solicitar o fecho, a suspensão ou, pelo menos, o retorno do preço ao utente, mas não só, naturalmente, devido às eventuais consequências que a venda de um produto alimentar estragado pode ter. Violência baseada em género. O que devemos tratar delicadamente nesse assunto são as vítimas. Do restante, é preciso falar abertamente sobre o tema para sermos capazes de ver, entre aspas, a violência psicológica, por exemplo. Saiba identificar os tipos de violência baseada no género com a jurista Janiles Oliveira em Informação Jurídica. A violência baseada no género, designado por VBG, é qualquer tipo de agressão física, psicológica, quer se traduzam em ofensas à integridade física, à liberdade sexual ou em coação, ameaça, privação de liberdade ou assédio, assentes na construção de relações de poder desiguais, designadamente pelo ascendente econômico, social, cultural ou qualquer outro do agressor relativamente ao ofendido. Qualquer pessoa pode ser vítima da VBG, seja ela mulher ou homem. Embora a violência baseada no género seja executada por ambos os sexos, os homens são, na maioria dos casos, os agressores. Normalmente, os tipos de violência mais frequentes na nossa sociedade são violência física, que é qualquer conduta que ofenda o corpo, a saúde da vítima e é o tipo de violência mais conhecido e mais frequente. Também temos a violência psicológica, que é qualquer conduta que causa dano emocional e psicológico, diminuição da autoestima, que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento da vítima, que visa degradar ou controlar as suas ações, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, entre outros. Também temos a violência sexual. Inclui todos os atos sexuais, onde não há o consentimento da vítima, ou quando envolvendo ameaça, chantagem, intimidação, coação, colocação deliberada da vítima em situação de inconsciência ou impossibilidade de resistir. Por último, temos a violência patrimonial, qualquer conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos da vítima, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Neste caso, o agressor cria barreiras para que a vítima não tenha a sua dependência econômica. Violência baseada no género é um tema muito importante e que diz respeito a toda a sociedade. É um problema que afeta e continua afetando a nossa sociedade e que começa nos comportamentos mais normais, como, por exemplo, uma brincadeira, mas deixa consequências e traumas
que podem mudar a vida das vítimas e deixar sequelas fatais. É importante saber identificar quando é que estamos perante uma situação de VBG. E se está a ser vítima de VBG, nunca pense que a culpa é sua. Não há nada que a vítima possa fazer para merecer uma agressão. Por isso, deve agir a tempo para poder sair desta situação o mais rápido possível. Em Cabo Verde, existem nos municípios os Centros de Apoio à Vítima, designados CAV, Centros de Apoio Especializados em atender as vítimas de VBG, e funciona das 8 às 16 horas. E tem um profissional formado na área da psicologia, que presta os serviços de atendimento psicológico às vítimas. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Se por vezes o verão nos obriga a tomar mais de 2 banhos por dia, vamos ter de compensar essa água gastada de outra forma. Então preste atenção às dicas do engenheiro Marco Cruz, porque poupar água no verão é de boa conta. O preço da água em Cabo Verde é bastante elevado e pode representar um grande peso nos gastos mensais de uma família. Por isso é importante alguns cuidados e bons hábitos no seu uso para a boa conta da água não subir demasiado, especialmente neste período de verão. Vejamos algumas dicas. Primeiro, conserto de vazamentos. Regularmente faça uma vistoria visual em todos os pontos de uso de água para certificar-se que não haja vazamentos. Verifique torneiras, autocolismos e canos de água. 2. Instale redutores de caudal. Os redutores de corrente ou caudal podem diminuir muito os gastos de água no uso das torneiras. É fácil de instalar e tem um custo muito reduzido. No chuveiro é também possível encaixar um redutor de caudal e encaixá-lo entre a saída da torneira para o chuveiro e a mangueira do chuveiro. 3. Diminuir gastos de água com autocolismos. Os autocolismos com dupla descarga são os que permitem maiores poupanças. Caso não tenha um deste tipo ou não tenha a possibilidade de adquirir um mecanismo de dupla descarga, pode diminuir o nível de enchimento regulando o parafuso de plástico que comanda a boia. Só com este gesto pode poupar até 4 litros por descarga completa. Faça descargas completas apenas quando for mesmo necessário e não utilize a sanita como caixote de lixo. 4. Poupança na cozinha. Evite lavar louças, frutas ou outros alimentos em água corrente. Prefira encher o lava-louça ou outro recipiente para as lavagens. Se tiver máquina de lavar louças ou máquina de lavar roupas, prefira o programa Eco nestes equipamentos, pois pode poupar 25% de energia e até 20% de água. Se tiver água quente de aquecedores solares, pode usá-lo nas lavagens para assim poupar na quantidade de detergente e no consumo de água. 5. Poupar água no jardim. Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. É preferível a rega intensa e espaçada no tempo do que a rega frequente e ligeira, pois nesta a água não penetra profundamente no solo. Não rega as folhas, mas apenas a zona das raízes, para diminuir as perdas por evaporação. Opte por um sistema de rega gota a gota, que consome menos do que a rega por aspersão. Aproveite a água de lavagem de fruta e dos legumes no jardim. Siga estas dicas para manter boa conta de água mais baixa mesmo no verão. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover
desenvolver capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeiro. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Caro cidadão consumidor, você já parou para pensar nas consequências dos seus atos cotidianos sobre o ambiente? Pode até não parecer, mas é um dever, o dever de consciência ambiental. E é sobre o que nos vai falar hoje a jurista estagiária Andrea Soares, na rubrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor. Dever de consciência ambiental. A consciência ambiental é importante porque tem efeitos positivos para o planeta e para a qualidade de vida das pessoas. Uma das coisas mais importantes que a consciência ambiental faz é informar as pessoas sobre os perigos do consumo excessivos que praticamos no dia a dia. Sempre que fizer uma compra, o consumidor consciente deve levar em conta questões como o meio ambiente, a saúde humana e animal. Ele deve entender que, em suas escolhas, é necessário buscar um equilíbrio entre a satisfação pessoal e sustentabilidade. O consumo consciente é sustentável, pode ajudar a reduzir a quantidade de recursos naturais utilizados na produção de bens e serviços, bem como a quantidade de resíduos gerados. Por isso, os consumidores devem saber as consequências dos seus consumos para o meio ambiente e preocupar-se com a sua preservação. Portanto, cabe ao consumidor reconhecer a sua responsabilidade individual e social para que se possa preservar os recursos naturais, contribuindo de forma consciente para a sustentabilidade do planeta. São várias iniciativas que podem ser tomadas para que o nosso planeta seja protegido e que possamos desfrutar dos recursos naturais com responsabilidade. É possível sim aproveitar as férias de verão e, ao mesmo tempo, ter atitudes sustentáveis para consumir com mais consciência. Simão Delgado nos traz dicas de consumo consciente em casa durante as férias escolares em Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos a mais um Minuto do Consumidor. Esta semana apresentamos dicas para praticar o consumo consciente durante as férias. Estas dicas foram retiradas do site da Associação Brasileira Acatu, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com a sensibilização para o consumo consciente. Será que é possível curtir o verão e, ao mesmo tempo, tomar atitudes sustentáveis consumindo com mais consciência? Sim. Confira agora dicas para você praticar o consumo consciente na estação mais quente do ano. Primeira dica. Quando sair de férias, tire os eletrodomésticos da tomada. Mesmo em stand-by, eles consomem energia, por isso é preciso desligá-los completamente. Se for à praia, lembre-se de não deixar o lixo na praia. Aquela sujeira que é jogada na praia retorna para nós mesmos. Podemos colaborar e ser parte da solução deste problema por meio de mudanças em nossas práticas cotidianas. Atitudes simples podem fazer toda a diferença, como não jogar o lixo nas praias e reduzir a produção de resíduos. Vamos manter as praias limpas. Quando o calor apertar, pode preparar o seu próprio sorvete, com ingredientes naturais e saudáveis. Para diminuir o calor, prepare sorvetes refrescantes com frutas variadas. É saudável e delicioso. Para evitar o desperdício, planeje bem as suas compras para adquirir somente o que de fato vai precisar. Outra dica é comprar produtos da estação, produzidos localmente. Além de saborosos, eles são mais baratos e exigem menos transporte, reduzindo perdas pela manipulação, gastos de combustível e poluição. E se sobrou algum ingrediente, como frutas, transforme-as em geleias e recheios para bolos. Use o ar-condicionado sem desperdício.
Se ligar o ar-condicionado, feche as janelas, assim o aparelho não fica sobrecarregado e, por isso, não gastará mais eletricidade à toa. E não se esqueça de desligá-lo quando for sair do ambiente. Evite o desperdício. É importante compreender que a mudança de comportamento individual é fundamental para o processo de construção de uma sociedade mais saudável. E lembre-se, consumidor, seja sempre um consumidor consciente e responsável. Um consumidor dirigiu-se a um estabelecimento comercial e, depois de informar ao gerente o que desejava, comprou 2 lâmpadas. No entanto, ao chegar em casa, constatou que não eram as lâmpadas que pediu e que necessitava. Para piorar, uma das lâmpadas não funcionava. O consumidor quer saber o que fazer e qual o seu direito nesse caso. A DECO responde com o jurista Elvis Graça. Uma vez que o consumidor, antes de comprar o produto, comunicou ao gerente do estabelecimento todas as informações do produto que queria comprar e, tendo-lhe sido fornecido um produto diferente e com vício de fabrico, podemos considerar que lhe foi fornecido um produto com defeito e sem qualidade, uma vez que não corresponde às expectativas do consumidor em relação ao bem. A Lei de Defesa do Consumidor prevê no seu artigo 14 o seguinte: o consumidor a quem seja fornecida coisa com defeito, a não ser que ele tenha conhecimento do defeito antes da celebração do contrato, pode exigir, independentemente de culpa do fornecedor do bem, o conserto da coisa, a redução do preço ou a resolução do contrato. E, tratando-se de um bem móvel, deve o consumidor denunciar o defeito no prazo de 30 dias após o seu conhecimento. Nos produtos entregues na residência do consumidor pelo fornecedor, o cuidado do consumidor deverá ser redobrado. É fundamental que, no ato da entrega, o consumidor ou alguém da sua confiança confira o produto e verifique se o mesmo se encontra em perfeitas condições, principalmente em relação às avarias, já que pode ter havido algum dano no transporte. Neste caso, tendo havido algum dano ao produto, o consumidor deverá não o aceitar, exigindo do transportador um documento que ateste a devolução e o motivo. Essa dica é muito importante, pois, depois que o produto for entregue, fica muito mais difícil solucionar questões desta natureza. Portanto, caros consumidores, sempre que isto aconteça, exija o seu direito e, em caso de recusa de cumprimento por parte do estabelecimento, dirija-se à DECO, associe-se caso não for associado e faça a sua reclamação. Uma das vantagens de viver em família é a cooperação nas despesas, mas para isso todos têm de estar conscientes dos gastos e atuar em conjunto para o bem da economia familiar. Compartilhar a realidade financeira da casa com todos é uma boa forma de fazer isso. Aprenda como com Herman Freire em Educação Financeira. Compartilhar a realidade financeira da casa com todos. Em tempos de crise econômica, é muito importante que toda a família tenha um plano em conjunto. A organização familiar é fundamental neste período para assegurar a estabilidade financeira conjunta. Mas para isso, há passos a seguir. Primeiro passo: compartilhar a realidade financeira da casa com todos os elementos. Todos os elementos do grupo familiar devem estar cientes da realidade financeira da casa. Desta forma, todos podem se envolver e trabalhar em conjunto para manter a estabilidade da família. É bom que todos se juntem para planear os gastos e juntos encontrarem alternativas para aumentar os rendimentos. Segundo, envolver as crianças. A participação das crianças na rotina da família é essencial para que elas possam participar do processo de maneira ativa. Terceiro, compartilhar as responsabilidades. Todos os que moram na casa e que têm algum tipo de rendimento próprio devem participar e contribuir, ainda que de maneira simbólica, para o pagamento das despesas. Ter compromisso com alguma conta ajuda os adolescentes a se prepararem melhor para a vida adulta. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura de si. O que é que eu tenho a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada como te livre a pagar.
e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. para um O que é que não te faz consciente resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Muito debate. Passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Tá direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que me soube desses gabinetes de orientação financeira, bairro para lhes dar-me organizar dinheiro, estou fazendo orçamento familiar, e assim muito usando dinheiro, que mais responsabilidade. Meti-te a poupar bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira uma grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá para poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no gabinete de orientação financeira para um consumo mais sustentável. Assim como temos claro que consumir é uma necessidade humana, também deveríamos ter claro que devemos consumir da forma mais sustentável possível para a continuidade da nossa própria espécie. Por isso, uma vez mais, a Kathleen Silva vai nos falar de recusar e reduzir pela sustentabilidade. Afinal de contas, a nossa rúbrica Consumo Consciente existe para isso. Olá, olá, consumidor consciente. Recusar e reduzir pela sustentabilidade é o tema que vamos tratar hoje no Consumo Consciente. Na verdade, basta o senso comum para sabermos que é praticamente impossível vivermos sem produzir resíduos. O que a iniciativa Desperdício Zero, que eu vos falei no programa anterior, pretende é que exista uma mudança nos hábitos de consumo e que as pessoas se tornem mais conscientes de que é possível reduzir a quantidade de lixo que produzimos ao longo do dia. Ao mesmo tempo, devemos utilizar os produtos ao máximo, sem a tentação de os deitar fora. Por isso, vamos relembrar os 5 R's da sustentabilidade e colocá-los em prática e dizer repetidamente recusar e reduzir pela sustentabilidade do planeta. Então, recusar é preciso dizer não aos produtos que não são necessários e que compramos apenas por impulso. Reduzir. Ao necessitarmos de menos produtos, também reduzimos a quantidade de resíduos produzidos. Reutilizar. Antes de deitarmos qualquer coisa fora, temos de perceber se não é possível reparar o produto ou utilizá-lo num outro local para um outro fim. Reciclar. Tudo o que não conseguimos voltar a utilizar deve ser reciclado, mas devemos ter a noção de que existem materiais que não se podem reciclar para sempre. Repensar. Há que alterar atitudes, comportamentos e opções de compra e utilizar os resíduos orgânicos produzidos em casa com o resto dos alimentos para fazer compostagem lá na sua casa. E que dicas sugerimos hoje para reduzir o desperdício? Na cozinha e na limpeza da casa. Opte por beber água da torneira e não engarrafada. Especialistas dizem que é totalmente segura bebê-la e, se tem dúvidas, fervê-la antes. Se não gostar do sabor, adicione ingredientes como maçã ou pepino. Substitua objetos descartáveis por reutilizáveis e reaproveite panos resultantes de roupa que já não usa para limpar a sua casa.
Privilegie locais que vendem avulso, produtos em avulso, produtos a granel. Pode levar os seus recipientes vazios e enchê-los com os produtos que deseja. Em vez de comprar ambientadores, areje a sua casa durante pelo menos 10 minutos 2 vezes por dia. Aproveite as sobras das refeições para fazer novas receitas e utilize um contentor para fazer compostagem. Quanto ao quarto e ao roupeiro, prefira a roupa em segunda mão ou faça alterações às suas peças de estações anteriores. Tente comprar produtos que tenham uma garantia para a vida. Remenda a roupa que se rasgou. Apenas por se ter rasgado um pouco não significa que não a possa consertar e usar mais vezes. Faça uma revisão da roupa que tem no seu armário. O que já não quiser e que se encontre em boas condições, pode doar a familiares, amigos ou instituições de solidariedade. Resista às promoções e campanhas que o levem a comprar o que não precisa. Evite ser impulsivo. Compre roupas poucas vezes por ano e apenas aquilo de que necessita realmente. E na casa de banho? Compre shampoo e gel de banho em lojas avulso e utilize frascos para os guardar. Utilize pasta de dentes que não seja vendida com embalagem de cartão, que é desnecessária. Não use lâminas de barbear descartáveis. Prefira as que permitam a substituição de lâminas. E escolha desodorizantes ou antitranspirantes com embalagens mais leves e que não venham em caixas de papel. E fora de casa? Escolha restaurantes que não utilizam louça descartável. Recuse palhinhas e outros materiais dispensáveis. Quando você for às compras, além de recipientes vazios para encher nas lojas avulso, leve as suas bolsas reutilizáveis para transportar as compras. E não se esqueça ainda de levar a bolsa para o pão. Leve também uma garrafa de água reutilizável, assim não terá de comprar água engarrafada. Você que está a escutar o programa, custa alguma coisa pôr em prática essas dicas de desperdício zero? Se pensarmos que com simples gestos estamos a contribuir para um futuro mais sustentável para todos? Vá pensando nisso e eu volto na próxima semana com mais informações úteis para o consumidor consciente. Até já! A ADECO completou 25 anos de existência e você ainda não sabe qual a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Terminamos a emissão de hoje, mas já sabe que se for para arrefecer, somente o clima.
A causa da defesa do consumidor, essa deve estar sempre em alta. Uma forma de reforçar a luta é associando-se à ADECO e com uma cota de apenas 100 escudos mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarida Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana celebrando 25 anos em defesa do consumidor.